Como é que ele afeta, né, o Brasil? Como é que ele afeta o Brasil? Tá aí no Brasil, meu Brasil brasileiro. Vamos começar pela região, né, norte. Depois de falar do Brasil, eu vou dar um guia geral, né, do El Ninho, tá? Onde que tivemos, vou falar quanto tempo ele vai durar, intensidade, tá? Mas vamos dizer primeiro como é que ele afeta o mundo, tá? Então vamos lá. É, as consequências, né, no mundo, vamos terminar. Esse fenômeno é um clima, né, afeta o mundo inteiro. Nenhum continente escapa, tá? Nem a Antártica. E com isso, essas áreas desse fenômeno, eles acabam exacerbando o risco de secas, tá? A maior parte do mundo com El Ninho entra em seca. A maior parte do mundo no El Ninho entra em seca. Outras partes do mundo, você tem o quê? Chuvas e muita chuva em excesso. O mesmo ocorre para a temperatura. Ora mais frio em alguns lugares, horas menos frios, ou seja, mais quente em outros. Tá? Na América do Sul, você tem aumento de chuvas. Paraguai, Uruguai, Argentina. Ao passo que no norte, na parte, né, na América do Sul, na parte norte, Venezuela, Suriname, aqueles, né, Guiânias, ali você tem uma redução de chuvas. E reduz muita chuva ali, tá? Por causa dos ventos alísios que eu expliquei anteriormente. Agora, então vamos chegar no nosso querido Brasil. Então tá aqui o nosso mapinha na região norte. No Brasil, esse fenômeno ele reduz a chuva, tá, em praticamente toda a Amazônia legal. Tá? Então, nessa parte aqui da Amazônia legal, Amazônia, você tem uma redução de chuvas. Principalmente pegando essa área aqui, até mesmo parte do topo do Mato Grosso. Que essa área aqui do Borda do Mato Grosso, que tem até o bioma Amazônia e tal, tem essa área diferente. Essa área aqui toda, ó, pegando parte do Maranhão, isso aqui, tudo isso aqui, ó, da Amazônia, legal, tá? Você tem uma redução de chuvas, principalmente se for forte. Se for forte, essa pode ter uma redução de 15 a 20%, tá? Reduz também as chuvas no Nordeste. Então, quando nós estamos falando de região Nordeste, nós temos maior probabilidade de seca, tá? Principalmente no sertão. Tá? Então, nós temos uma maior probabilidade de seca, principalmente no sertão. As chuvas aqui na costa do Nordeste, costa da Bahia, Sergipe, Alagoas, Recife e tal, que elas são provocadas muito pela. Lembra que eu falei lá das ondas de leste, que vem das monções, tal, que passa pela África tal, e vem, acaba vindo também chover aqui no Brasil? Então, essas monções elas são um pouco prejudicadas com o El Ninho. Então, não vai deixar de chover, mas pode chover menos aqui nessa região onde que teve aquelas catástrofes lá durante o Laninha. Tá? Então, essa região do Brasil, pegando até parte aqui do norte de Minas Gerais também, tá? Norte de Minas Gerais, ele segue o clima da Bahia, tá? E aí o que acontece? Essa parte aqui, ó, pode chover menos também. Então, norte e nordeste, toda a região aqui da Amazônia é legal, todo o nordeste, sertão, corre, especialmente sertão, corre risco de seca, diminuição de chuvas. Agora, quando nós estamos falando no centro-oeste, no centro-oeste, nós temos a influência onde que essa parte mais abaixo você pode ter uma influência um pouco mais variável. Do seguinte, que tem tendência de chuva, um aumento de chuva, no caso, uma antecipação na estação chuvosa. Tá? O Laninha no centro-oeste ele atrasa a estação chuvosa, o El Ninho ele adianta um pouco a estação chuvosa. Mas tem uma outra situação. Que nessa região, claro que aqui onde terá, né, no caso, até mesmo, né, uma chuva, falta de chuva tal, você tem um aquecimento, né, por causa da falta de cobertura. E aqui você tem aqueles dias quentes e abafados. Tá? Você tem um aumento da temperatura média, ou até mesmo um aumento muito grande na temperatura média. Nessa região para cá. Mato Grosso do Sul.
Goiás, norte, sul do Mato Grosso. Ou seja, você pode ter um pouco mais de chuvas, tá? Isso é bem variável nessa região, tá? Mas você tem o quê? Temperaturas acima da média. Normalmente você tem temperatura acima da média. No Sudeste, você tem nessa região São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo, tal, Espírito Santo, parte central sul de Minas. Você tem o quê? Chuvas. Aumento de chuvas também, apesar de ser um pouco mais variável. El Ninhos mais fortes. Isso aqui é muito mais pronunciado, tá? E você tem um aumento nas temperaturas. Mas tem uma coisa muito importante que ocorre nessa região aqui. Tá? Simplesmente nós teremos os aumentos das ondas de calor. Pois é. Tá? Então esses efeitos variam muito a cada episódio do El Niño, a cada fenômeno. Mas em regra, os tempos ficam mais quentes. E mais quente aqui na costa é sinônimo de maior evaporação e pode trazer mais chuvas. E também, né, essa corrente de jato que vem por aqui pode também trazer mais umidade para São Paulo, pegar parte do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul de Minas. Tá? Então, sim, pode aumentar a chuva e trazer aqueles desastres, alagamentos, deslizamento de terra, ou seja, aquilo que nós estamos acostumados a ver, infelizmente. E nessa região aqui, tá? Centro-Oeste e Sudeste, aumento, né, do calor extremo, aumento das ondas de calor, ou seja, daquela heat dome, aquela cúpula de calor que dá aquelas temperaturas acima de 40 graus no verão e dá aquelas temperaturas assim da seguinte forma, por tempo, né, por bastante tempo, tá? Onde que no verão é mais comum, mas pode acontecer no inverno também, tá? Com o efeito do El Niño. Então, como esse El Niño está previsto até 2024, isso pode ser uma máxima nesse verão, onde um aumento de temperatura média, um pouco, dependendo da força, um aumento de chuva e excesso de ondas de calor. Aquelas ondas de calor que duram 3, 4, 5, 7 dias. Aí fica aquela cúpula de calor, aquele troço, né, horrível, que eu detesto pelo menos. Bom, passando para a região sul do Brasil. O pessoal do sul do Brasil deve estar pulando, dando pulinhos de alegria por causa do El Niño. Tá? Por quê? Porque no sul do Brasil é sinônimo de aumento de chuva. Tá? No sul, esse aumento de chuva ele se dá mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E pode ter, né, no caso, é um pulinho moderado também, né? Porque pode ter extremos de temperaturas, de precipitação. Ou seja, esses extremos de precipitação pode ser com cheias e enchentes. Tá? Não é que deixa de fazer frio nas estações, mas tende a ser menos frio. Tende a ser menos frio. Não quer dizer que deixa de fazer frio, mas ele vai ser um pouco menos frio. O grande problema do El Niño, com aqui no sul, que aumenta a precipitação, o pessoal, né, do agro, né, vai ter mais água, pode ajudar a encher os reservatórios que está precisando, né, ter uma boa chuva, né? Somente aqui no centro-sul, que é onde tem a maior carga de geração. Tá? Só que se pegar um ciclone extratropical formando aqui embaixo, pode trazer uma chuva, aquelas chuvas bem fortes. Tá? E causar estragos aqui realmente no sul do país. E com esse tipo de fenômenos, teremos mais temporais. Então, com a atmosfera mais aquecida e maior umidade, principalmente no sul do Brasil, a frequência e o risco de temporais fortes com ventos e granizo, eles vão aumentar nos próximos meses. Especialmente no final do inverno, que é o período mais crítico, né, de tempo severo, ou seja, na primavera e no verão, onde pode ocorrer muitos temporais, estragos no sul do país, pegando Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro e sul de Minas também. Essa região aí tem essa possibilidade desses temporais mais severos. Tá? Tem essa possibilidade desses temporais
mais severos a acontecer. Agora, continuando, o quanto que essa chuva, tá, ela pode aumentar? Essa pergunta ela vai ser da seguinte forma. Primeiro, qual vai ser o tempo de duração desse fenômeno? Claro que a gente não sabe, né, cravar, mas os modelos, tá, e pelo menos como está, por similaridade, a atmosfera junto com o oceano, pelo menos até o começo de 2024. Tá? Pelo menos até o começo de 2024. E ele antecipa o quê? Ele deve se intensificar nesse inverno no hemisfério sul. Tá? Então, ele se intensificando nesse inverno, ele já foge um pouco daquele padrão de máximo em dezembro, como eu expliquei, mas ele deve se intensificar nesse inverno e deve ter seu pico no último trimestre do ano, ou seja, entre a primavera e o verão. Se ele tiver esse pico entre a primavera e o verão, que pode ser até pegando dezembro, tá? Nós temos o seguinte: essas condições de chuvas que eu acabei de falar para o Rio Grande do Sul, parte do centro-oeste e do sudeste, elas vão se concretizar. E também aquela questão de menos chuvas para o norte e nordeste.